O Dia do Senhor. Vamos a mais um tema bem interessante aqui no nosso canal. Meu nome é Josué Graciano Pimentel. Você está no canal Expert on Matters e esse é o nosso assunto, o Dia do Senhor. A base é Apocalipse 1, verso 10. E eu quero trabalhar com tudo que se tem falado sobre esse texto e analisar com vocês a maneira com que as pessoas conseguem deturpar um texto e ignorar uma série de fatores. Por exemplo, quem era João, qual a razão dele ter sido exilado, quem o prendeu, quais livros ele faz referência no Apocalipse e qual é o dia do Senhor de acordo com o próprio Senhor. Para a pessoa chegar ao ponto de dizer em Apocalipse 1, verso 10, que o dia do Senhor ali se refere ao domingo, que na realidade é uma criatividade tremenda, porque se você pegar desde Gênesis a Apocalipse, não existe um único verso que fale que o domingo é o dia do Senhor. Não existe esse verso. Na realidade, na Bíblia tem 8 citações referente ao domingo, chamando-o simplesmente de o primeiro dia da semana. Em nenhum momento ele é chamado de o dia do Senhor. Então, na realidade, os nossos opositores e acusadores, né, eles estão tremendamente equivocados nessa questão. Aí eu faço a pergunta para você. Você que é um estudante da palavra de Deus. Se você analisar todas as questões envolvendo as doutrinas bíblicas, que não têm respaldo bíblico, eles procedem da mesma maneira. Eles ignoram fatores históricos, eles ignoram quem escreveu, quando ele escreveu, por que ele escreveu, o que o autor, ele próprio autor, disse a respeito do assunto. E eu fico me perguntando, se você tem como profissão pode chamar do que for, é um chamado, foi uma revelação, ele passou lá tanto tempo estudando. Você tem como profissão a administração da palavra, a pregação, a oratória. Você tem muito mais tempo para pesquisa, por você ser um pastor, um reverendo, padre, bispo, quem quer que seja. Aí a pergunta que se faz é essas informações, a partir do momento que a tua vida é mexer somente com isso, por que que essas informações elas não são apresentadas para o membro, para o leigo? Porque aquele membro leigo, o que acontece? Ele é um pintor, ele é um pedreiro, que nem no meu caso sou um pedreiro, ele é um eletricista, ou outra profissão, um engenheiro, um arquiteto, independente da formação. Ele não tem todo esse contato, esse tempo à disposição, esse tempo livre para analisar só as questões bíblicas. Ele, como não sendo um padre, um bispo, um reverendo, ou quem quer que seja, um pastor, o tempo dele ele é gasto na atividade da profissão dele. Agora, você deveria ser mais sincero com esse teu membro. Você que o teu tempo é gasto exatamente com essas questões. Agora, ainda assim, todas essas informações, elas não são transmitidas para a membresia? Aí você me pega como que ignorando todas essas questões históricas, quem era João, o que ele ensinava, o que ele pregava, por que ele foi exilado, quem o prendeu, as referências que ele faz no livro do Apocalipse, tendo como base as escrituras sagradas, que seria o que nós conhecemos como o Velho Testamento. E a última questão aqui foi levantada. Qual é o dia do Senhor de acordo com o próprio Senhor? Nós podemos chegar à seguinte afirmação. Tendo base todas essas informações aqui que a gente citou, seria
literalmente impossível. Olha a afirmação que eu estou fazendo. Seria literalmente impossível João, em Apocalipse 1, verso 10, chamar ali de o dia do Senhor. Por todas essas questões. Quem era João? Qual a razão dele ter sido exilado? Quem o prendeu? Quais as referências que ele faz no Apocalipse? E qual é o dia do Senhor de acordo com o próprio Senhor? Agora, você como um ministro, você como um reverendo, um padre, um bispo, um pastor, você está a par dessas informações. Só que a gente chega num momento, num período da história cristã que muitas das vezes os ensinos são sendo aceitos porque a imensa maioria aceitou esse ensino. E não porque ele tem respaldo bíblico e a história confirma que esse ensino é verdadeiro. Questões de a santidade do domingo e imortalidade da alma, o que sustenta esses ensinos, para citar dois somente, é a má influência. É a grande maioria. Aí muitos dizem, será que a maioria vai estar errada? Uma coisa que tem que ficar clara. Jesus diz com todas as letras que os salvos é um pequenino rebanho. O mesmo João no Apocalipse, ele vê o número dos perdidos e ele diz que é como a areia do mar. Se você pegar a história da humanidade, vamos aqui ir mais longe ainda. De acordo com o que é relatado na palavra, na Bíblia, a maioria sempre esteve errada. Uma única exceção eu apresento para você. Você sabe quando que a maioria estava certa? No momento da expulsão de Satanás do céu. De acordo com Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 12 ali. Capítulo 12 do Apocalipse. O único momento na história que a maioria estava certa foi a expulsão de Satanás do céu. A maioria ficou certa, a minoria se perdeu, foi expulsa. Então, passando disso aí, você tem que se ligar. A má influência nas questões religiosas são grandíssimas. Tem questão de cargo, tem questão de benefício financeiro. O cara tem o seu salário lá. Ele não está realmente importando se o que ele vai pregar é verdade ou não. Tá bom para você? Tá bom para mim. Agora, o membro, ele tem que ter muito cuidado. Ele não pode ser tão infantil assim nas questões religiosas. É um direito que você tem chegar a perguntar, padre, todo o respeito que eu tenho pelo senhor, reverendo, o pastor, o bispo, respeitosamente, pega a Bíblia, pega a palavra, pega a Bíblia e pergunta, da onde você tirou esse ensino? Você poderia me mostrar aqui na palavra? Você está dizendo aí em Apocalipse 1, verso 10, que o dia do Senhor aí se refere ao domingo. Você pode mostrar aqui para mim? Isso é um direito que você tem. Afinal de contas, ele está estudando, ele estudou muito mais do que você, teoricamente falando. Então você pode. É a mesma coisa de uma construção. Não é errado o pedreiro ir tirar uma dúvida com o engenheiro. Perguntar para ele da onde qual é o procedimento correto, porque pela naturalidade da situação, o engenheiro ele tem mais, teoricamente, ele deveria ter mais conhecimento do que o pedreiro, do que o servente. E esse diálogo ele tem que contar, ele tem que valer.
muito mais em questões de, de vida ou morte eterna, que é, porque de acordo com Jesus, os salvos são o quê? São aqueles que guardam todas as coisas que por ele foi ensinado. A religião não é uma questão de eu me sinto bem aqui, ou eu me agrado com esse ensinamento e por isso que eu. A religião vai muito mais além do que isso aí. Lá em Mateus, por exemplo, vamos ler o texto de Mateus, para a gente dar uma contextualizada, o que que Jesus falou. Finalizando o livro de Mateus, ele diz assim, ó, o último versículo de Mateus, capítulo 28, verso 20. É Jesus falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é vida cristã. A vida cristã é obediência. Não é, eu me sinto bem aqui, eu me adaptei com determinado pastor, bispo, reverendo. A questão é, você é nosso líder religioso, mas tem uma pergunta. Isso que você falou, você pode provar na Bíblia. Isso é um direito que você tem. Vamos voltar lá para Apocalipse 1, no verso 10. Olha o texto de Apocalipse. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. O texto está dizendo que em espírito, ou seja, em visão. João, ele teve a visão do Apocalipse no dia do Senhor. Vamos até duas Bíblias de estudo para você ter uma ideia daquilo que eu estou falando. E revista atualizada. Bíblia de Estudo Almeida. O que os estudantes aqui da Bíblia de Estudo Almeida falaram sobre esse texto? Apocalipse 1, verso 10, a gente já leu. Comentando Apocalipse 1, 10, a Bíblia de Estudo Almeida diz assim: achei-me em espírito, outras traduções possíveis, caí em êxtase, ou sob o poder do espírito. Ele estava de fato sob o poder do espírito. Dia do Senhor. Esta expressão é usada aqui pela primeira vez e única no Novo Testamento para designar o primeiro dia da semana, isto é, o domingo. Mentira! Mentira, o domingo nunca foi chamado dentro da Bíblia de Gênesis e Apocalipse de o dia do Senhor. Na realidade, o primeiro documento que se tem, historicamente falando, sobre a observância do domingo, datado como que agora eles passam a observar o domingo, documentado, é 7 de março de 321. Dá quase 250 anos depois da morte de João no Apocalipse. Vamos aqui a uma outra Bíblia de estudo, a Shed. Bíblia de Estudo Almeida fez a afirmação de que o dia do Senhor seria o domingo. Respaldo bíblico nenhum. Essa que é a verdade. Agora nós vamos aqui a Apocalipse 1, verso 12, verso 10. Vamos ver o que a Bíblia de Estudo Shed diz a respeito. Não menos infeliz do que a Bíblia de Estudo Almeida, ela diz assim: achei-me em espírito. Cristo concedeu a João a visão da realidade normalmente inacessível aos homens. Concordo, até aí tudo bem. O agente dessa visão foi o Espírito Santo, tranquilo. Aí ele desanda. Dia do Senhor. Na época de ser escrito este livro, ele dá a data 95 DC, o domingo já tinha sido consagrado pela igreja como dia especial de cultuar o Senhor Jesus Cristo.
Mais uma mentira. A Bíblia de Estudo Shed também está completamente equivocada. Porque o que naturalmente se pergunta? Deveria ser essa nossa pergunta. Quem era João? Um judeu. O judeu não chamava o primeiro dia da semana de dia do Senhor. Ainda mais ele tomado pelo Espírito Santo. Outra questão. Qual a razão dele ter sido exilado? O verso 9 de Apocalipse 1 explica qual foi a razão. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança e em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos. Quais as razões que levaram ele a ser exilado? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, se ele é exilado por causa do evangelho, como que no verso sequente, o verso subsequente, ele já chama o dia do Senhor de domingo? Na realidade, se ele chama aqui, se ele já tivesse chamado Apocalipse 1, verso 10, o dia do Senhor de domingo, ele nem exilado ele teria sido. Porque daí ele já tinha, ele teria apostatado. Porque de acordo com a história, os pagãos, entre os dias da semana que eles adoravam aos deuses, estava o domingo. O domingo era chamado o dia do Senhor Deus Sol. Daí vem até nós tanto em alemão como em inglês, o domingo é chamado o dia do sol, que tem a ver com suas raízes. É claro que os outros dias também tem. Cada dia da semana ali foi dedicado a um determinado Deus dentro do paganismo, mas o cultuar no primeiro dia da semana, isso foi realizado pelos pagãos. A época que ele é exilado aqui foi por quem? Pelos romanos, pelos pagãos. Ele é exilado por esses caras aí. E quem o prendeu? Tito Flávio Dominiciano, que era um pagão também. Agora, ele chegar neste momento, ele judeu. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Ele, João, judeu. A base do Apocalipse é todo o Velho Testamento. São as Escrituras. Ele vai fazer cerca de 400 referências ao Velho Testamento, que ele tem como base o Apocalipse. O Apocalipse cita mais de 400 referências aos livros do Velho Testamento. Isaías, Ezequiel, Levítico, Êxodo, Gênesis, Jeremias. E todos esses autores, eles citam o sábado como o dia do Senhor, e não o domingo. Então não faz a menor lógica, por todos os ângulos que você for analisar, que Apocalipse 1, verso 10 esteja se referindo ao domingo. Uma outra questão, quem prendeu ele a gente já colocou, né? As referências que ele faz também. O Apocalipse é rico em referências citando o Velho Testamento. Eu vou citar só um texto. A gente não quer alongar muito esse vídeo, porque eu quero tratar dessa questão em um outro momento. Só um texto aqui das Escrituras. Ó, aqui, ó. Isaías 58, do 12 ao 14, a gente vai ler. Olha só que interessante isso aqui, ó. E os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Qual é o Evangelho eterno? Qual é a razão do Evangelho eterno? É restaurar as brechas, as veredas. Não é crendo e ensinando qualquer coisa que as pessoas serão salvas. A Bíblia já deixou escrito.
o que é e o que não é necessário. Aqui a gente não tem por objetivo defender placa de igreja. Aqui é o que está dentro da palavra, é o que vale. E o verso 13 diz assim: olha só. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, qual que é o dia do Senhor? Qual que é o santo dia do Senhor aqui, de acordo com Isaías? O sábado, e não o domingo. E de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, portanto, qual que é o dia do Senhor? O sábado, digno de honra e honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Esse verso 13 de Isaías, capítulo 58, é um estudo bíblico de como se guardar o sábado, num único versículo. E ele diz enfaticamente: o dia do Senhor é o sábado. E aí ele vai continuar: e então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Portanto, de acordo com Isaías, qual é o dia do Senhor? O santo dia do Senhor? É o sábado e não o domingo. Agora a gente vai lá para Mateus. Mateus capítulo 12. Eu vou citar as próprias palavras do Senhor. Lá em Mateus capítulo 12. Deixa eu achar aqui, ó. Não vou ler todo esse contexto. Mateus 12, do 1 ao 8. Você pode ler todo o contexto aí? Quando tiver um tempo. Mateus 12, de 1 ao 8. Eu vou ler só o verso 7 e o 8. Diz assim, ó. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Eu quero obediência, eu não quero sacrifícios. Adianta, pequei, vou lá oferecer um sacrifício. Não. É melhor obedecer do que sacrificar. Essa é a contextualização de Mateus 12 aqui, do 1 ao 8. E no verso 8, diretamente falando, ó, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mas claro que isso é impossível. Portanto, com todas as letras, qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia que o Senhor disse ser o seu dia. E esse dia, de acordo com Mateus, de acordo com Ezequiel, de acordo com Êxodo, de acordo com Gênesis, de acordo com Jeremias, de acordo com Ezequiel, de acordo com 1ª, 2ª, 3ª João, de acordo com o Apocalipse mesmo. Qual é de fato o dia do Senhor? O sábado é o dia do Senhor.